Você crê que o Senhor tem uma palavra diretiva para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26, que dizem assim: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. E o 26 vai nos dizer: Mas se vós não perdoares, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoarás as vossas ofensas. Olha como o perdão ele é importante, como o perdão ele é crucial. É por isso que nós precisamos inteiramente abrir o nosso coração para Deus, se despir quando estivermos na presença do Senhor. A Bíblia vai nos orientar: e quando estiverdes orando, ou seja, no seu momento devocional com Deus, quando você estiver ali a sós com o Senhor, é para você abrir o seu coração. Nós precisamos levantar orações genuínas e verdadeiras. Nós precisamos abrir o nosso coração e confessar para Deus aquilo que está dentro de nós. Se há dentro de você ódio, inveja, maldade, ira, se você está machucado, você precisa dizer para Deus: chega de orações falsas, de orações fingidas, porque eu creio que o Senhor ele não ouve orações mentirosas, mas Ele ouve as orações de uma entrega verdadeira. Quando você olha para Deus e diz: Senhor, eu estou mesmo com raiva, eu estou mesmo chateado, meu coração está mesmo ferido, o que eu vou fazer? Como eu vou alcançar essa graça para perdoar essa pessoa? Então não vá para a presença de Deus: eu vou aqui orar pelo meu inimigo, Senhor, abençoa o meu inimigo, orando de uma forma falsa, mas quando a intenção do teu coração não é abençoar o teu inimigo, mas quando a intenção do teu coração é se alegrar com a queda daquelas pessoas que te feriram. Agora imagine a seguinte situação: você está há algum tempo sentindo algumas coisas, algumas dores, e aí você vai ao consultório médico. Quando o doutor ele começa a te perguntar o que te levou àquela consulta, você diz: doutor, eu estou bem, eu estou ótima. Eu só vim aqui mesmo para uma consulta de rotina. Como é que o médico ele vai solicitar os exames adequados, sendo que você não contou a ele a verdadeira sintomatologia? E aí, como que ele vai adivinhar o que você está sentindo e o que você realmente precisa? Mas se você conta para o médico tudo aquilo que está acontecendo dentro de você, tudo aquilo que você está sentindo, aí ele vai conseguir fazer o quê? Um diagnóstico preciso e vai indicar o que será necessário, quais são os exames, qual é ali o tratamento, qual é a situação. Da mesma forma, nós precisamos nos despir diante de Deus e contar para Ele a nossa sintomatologia. Dizer para Deus: Senhor, eu estou sentindo isso, eu estou machucado, eu estou ferido. Queridos, quando nós perdoamos, não pense que você vai ser um bobo, não pense que você vai ser um imbecil, nada disso. Você vai ser alguém que permitiu que o Espírito Santo te lavasse, porque a maldade, ela conduz ao caminho do mal. A maldade, ela conduz à destruição. E aí você me pergunta: será que Deus pode permitir a maldição sobre a minha vida? E eu vou lá te mostrar que sim. Em Deuteronômio, capítulo 28, inicia dizendo promessas de bênçãos. E em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15, inicia-se dizendo promessas de maldição. Ou seja, da mesma forma que eu posso ser abençoado, ainda corre também o risco de ser amaldiçoado. E aqui no versículo 15 vai dizer assim: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Então a gente precisa entender que quando não damos ouvidos à voz de Deus, quando não verdadeiramente nos entregamos ao Senhor, nós estamos trazendo sobre nós coisas ruins. Aqui o Senhor ele vai trazer essas leis para o povo no tempo de Moisés.
Mas eu creio que isso também vale para a gente até os dias de hoje. Porque se nós formos lá no Novo Testamento, lá em Marcos, capítulo 11, onde eu acabei de ler, no versículo 25 e 26, nós vamos perceber aqui que quando estiveres orando, perdoai, se tem de alguma coisa, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então, se a gente quer receber o perdão, se a gente quer receber as bênçãos, a presença de Deus, nós precisamos perdoar. Porque se a gente não perdoa, o 26 vai dizer que Deus também não perdoará as nossas ofensas. Agora imagine uma pessoa que não é perdoada. Imagine aí qual vai ser o fim da história dessa pessoa. Lá na palavra do Senhor, lá em Mateus, capítulo 18, versículo 32, inicia-se essa parábola, que é a parábola do servo incompassivo. Mas eu vou ler aqui do 32 ao 35 para que vocês possam compreender a importância do perdão. Ela inicia no versículo 21 e vai até o versículo 35. Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, esse é o versículo 32, tá? Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Olha só. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Queridos, a gente precisa perdoar do coração as ofensas. E aqui a palavra vai nos mostrar a importância desse perdão. Aqui vai contar a história de um homem que recebeu o perdão de uma dívida grandíssima, mas ele não quis perdoar uma pequena dívida. E é assim que nós fazemos quando não queremos perdoar as ofensas dos nossos irmãos. Deus, ele trouxe sobre nós um perdão grandioso. Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Jesus, ele se entregou e ele nos perdoou dos nossos pecados. Será que você consegue se lembrar quantas coisas Deus já te perdoou, quanta misericórdia Deus teve sobre a tua vida e você não consegue perdoar uma pequena coisa que o teu irmão hoje te faz? Eu tenho entendido a importância de perdoarmos uns aos outros, porque relacionamento é isso. Nós vamos ferir uns aos outros, seja porque a pessoa nos feriu porque quis, ou talvez porque não quis, ou até mesmo a gente às vezes acha que é uma coisa, às vezes a gente julga as intenções das pessoas, e quando a gente vai entender, não era nada daquilo. Porque o inimigo, ele fica lançando setas, dardos inflamados para ir nas nossas feridas. Sabe aqueles lugares de rejeição, de abandono que nós às vezes temos dentro de nós, aquela criança assustada dentro de nós? Pois essas coisas não tratadas, elas se tornam empecilhos, pecados não confessados, iras ocultas, tudo aquilo que a gente tem jogado debaixo do tapete vai contribuir para que o inimigo use essas ferramentas para fazer com que nós venhamos pecar uns contra os outros. Às vezes a pessoa que te feriu nem teve a intenção ou nem sabe que te feriu, porque você fez um julgamento. Queridos, a gente só vai enxergar os outros com aquilo que a gente tem no nosso coração. Se o teu coração está cheio de maldade, está cheio de amargura, você vai enxergar no outro, sempre vai projetar na outra pessoa coisas ruins, vai achar que a outra pessoa está com más intenções, que a outra pessoa está sempre ali para te ferir, aí você vai se colocar no lugar de vítima, vai achar que você é a pessoa boa e a outra pessoa é a pessoa má. Essa é uma das coisas mais erradas da nossa vida. É se colocar no lugar de bonzinho e colocar o outro como vilão. Nós não somos melhores do que ninguém. Ainda que a gente esteja vivendo um avivamento, ainda que a gente esteja vivendo algo extraordinário com Deus, isso não nos faz melhores do que ninguém. A gente precisa entender que assim como o irmão peca, a gente também peca. Assim como o irmão errou, a gente também erra. Então, o perdão que eu quero receber é o perdão que eu preciso liberar. Não é à toa que a palavra do Senhor vai nos dizer o quê? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como é lindo quando nós oramos o Pai Nosso, não é verdade? Mas será que nós estamos vivendo isso na totalidade, na verdade?
E eu acho lindo, uma das histórias que mais mexem no meu coração é a história de Jó. Que homem que levantou uma adoração verdadeira, mesmo em meio a todas as adversidades. E tudo aquilo que Jó estava passando, seus amigos não tiveram compaixão por ele. Em vez de vir para poder acalentar, para poder ser um ombro amigo, eles vieram para acusar, para apontar o dedo. E essa é uma das grandes indicativas de que não estamos vivendo um verdadeiro evangelho, é apontar o dedo para os outros. Sabe por quê? Porque o verdadeiro evangelho é ai de mim, não ai de vós. E quando nós estamos machucados, a gente tende a observar os erros dos outros e querer aumentar. E aí começar a apontar, ó, o que aquela pessoa fez, como se fosse uma grande coisa. E aí a gente se esquece do que a gente fez, do que a gente faz, do que a gente já falou. Aí a gente olha para o outro, aquela pessoa ali, ó, vilão. E aí começa a apontar o dedo. E o verdadeiro evangelho não é ai de vós, é ai de mim. Sabe, quando você olha para dentro de você e você diz, Senhor, me perdoa. Quando a gente se enxerga de verdade, quando as escamas caem dos nossos olhos, a gente não tem nem capacidade de levantar o dedo para ninguém. Porque a gente reconhece que nós somos verdadeiramente pecadores. Lembra da passagem do publicano e do fariseu? Pois bem, o publicano ele nem ousava olhar para o céu, mas aquele fariseu se achando, ai, obrigado que eu não sou igual a esse. É assim que a gente faz quando a gente aponta o dedo para os outros. Ai, obrigado que eu não sou igual a essa pessoa. Sabe quem foi para casa justificado? Foi aquele publicano que nem ousava olhar para o céu porque ele reconhecia que ele era um pecador. E é muito melhor a gente ser reconhecido por Deus do que pelos homens. Porque o que as pessoas pensam a nosso respeito não contribuem para nada. Um dia nós estaremos diante de Deus e apresentaremos tudo aquilo que fizemos aqui na terra, quer seja bem, quer seja mal. Um dia, queridos, essas coisas que as pessoas falam de nós, pensam sobre nós, os dedos apontados, todo o orgulho, toda a soberba, todas as coisas desse mundo, tudo isso vai passar. E vai passar. E a quem a gente deve apresentar a nossa vida é a Deus. As pessoas, por mais que nos amem, por mais que nos queiram bem, não vão poder mudar aquilo que a gente viveu diante de Deus. Porque quem nos conhece na totalidade é o Senhor. Então a gente precisa levantar para Deus um altar verdadeiro, um altar genuíno. Sabe a oração que Deus ouve? A oração sincera, a oração verdadeira. Então, olha só o que a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Jó, capítulo 42, versículo 11. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Olha o que aconteceu depois que Jó orou pelos seus amigos, aqueles amigos que apontavam o dedo para ele, sabe? Depois que ele orou por esses amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu tudo o que tinha em dobro. E essa oração ela foi verdadeira, porque foi uma oração que Deus ouviu. Não foi uma oração falsa. Eu tô com mágoa, mas eu vou fingir aqui para Deus. Eu vou orar, ai, Senhor, abençoa os meus inimigos. Aquela pessoa tá fazendo isso e aquilo. Não. Foi uma oração sincera, foi uma oração verdadeira. Por isso, se hoje você tem mazelas no teu coração, a hora é agora de descer à casa do oleiro e pedir a Deus para te curar, pedir a Deus para te limpar, porque Deus ele é fiel e justo para nos ouvir, ele é fiel e justo para nos observar. E os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, observando os bons e os maus. Ele enxerga o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito. Nunca se esqueça que de Deus você não pode se esconder. Você pode sair por aí fingindo que é uma pessoa boa para esse, para aquele, mas para Deus nós não podemos nos esconder. É por isso que hoje eu creio que o Senhor preparou esse momento para que nós venhamos verdadeiramente nos arrepender de coisas que temos falado, sentido, pensado. Queridos, precisamos pedir a Deus para tirar, sabe aquele sentimento de querer que o teu inimigo tropece, de desejar o mal para o outro? Isso tem que ser arrancado, essa maldade, porque isso vai gerar atitudes ruins. Nosso coração precisa estar limpo diante de Deus. Eu sei que não é fácil, mas a oração ela muda a nossa vida. A oração ela muda a história, ela muda destinos.
Então ore tão somente ao Senhor. Esqueça a vida dos outros. Pare de apontar o dedo se esse se veste assim, se aquele se veste daquele jeito, se usa batom vermelho, se usa batom azul, se o batom é claro, se o batom é escuro. Não fique observando a vida dos outros. Observe a sua vida. Ah, esse adora desse jeito. Não importa. O que você tem que observar é a sua vida. Desça hoje na presença de Deus e comece a ter relacionamento com o Senhor e você vai ver a mudança extraordinária que vai acontecer, porque são planos de bem e jamais de mal. Que Deus te abençoe.